Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu sou André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Então nós estamos aqui hoje mais uma vez, celebrando essa quinta-feira, trazendo para vocês sempre boa informação, um programa diferenciado, compartilhando com vocês, como diz o nosso amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, uma hora da vida de todos nós, né? Eu recebi hoje e quero compartilhar, agradecer em público, o livro da Débora Fernandes, Alamirá e os Sete Mundos. Eu ainda não li porque recebi hoje, mas você já pode ver na internet a resenha, a sinopse desse livro. Se você gostar, faça o seu pedido. Está aqui, Débora Fernandes, muito obrigado pela remessa do livro, Alamirá e os Sete Mundos. Sucesso para você. Eu estou trazendo hoje, eu quero aproveitar bem meu tempo aqui, eu vou ler para vocês a chamada que eu fiz essa semana para o nosso programa de hoje. Começamos por uma frase aqui do Eckhart Tolle, que é a única coisa real sobre nossa jornada é o passo que estamos dando neste exato momento. Isso é tudo que existe. Isso é bacana. Isso, em outras palavras, significa aquele famoso o aqui e o agora. Pode parecer um contrassenso falar no agora concomitantemente com reencarnação, que nós vamos falar hoje, né? O tema de hoje é o poder do agora e a reencarnação. Então, vocês já estão imaginando o que vai rolar aqui, né? Mas dada a premissa de que tudo está acontecendo no sempre, nada mais lógico do que, quando tratamos o passado, estamos tratando o presente e vice-versa. Aquelas coisas que a gente vem falando aqui há 9 anos sobre o aqui e agora, sobre a temporalidade, sobre o sempre, né? Vocês veem como as coisas acabam casando e sempre aparecem de novo para serem assimiladas, para serem bem cristalizadas no nosso ser, né? Assim, se você quiser ter uma ideia clara de como você foi em outras existências ao longo da eternidade, basta dar uma boa e honesta olhadinha para você no agora. Interessante isso, né? Já vamos destrinchar. É possível tratar o passado no presente e no agora? Já vamos descobrir. No agora você pode alcançar o equilíbrio que busca muitas vidas. Basta ter um olhar atento e desperto e usar as informações do passado para ser pleno, feliz no agora. O fato é o fato. O resto, suas emoções, etc., é tudo interpretação. Nossa entrevistada é Sirlene Alves, que é psicoterapeuta reencarnacionista há 10 anos e mais um currículo aqui que se eu começar a falar, nós vamos perder tempo aqui. Mas é grande, é muito capacitada e é um prazer ter você aqui hoje, Sirlene. Faz tanto tempo, né? Tanto tempo, né, meu amigo? Mas a oportunidade se faz quando tem que ser, né? É verdade. Nós não estamos falando de atemporalidade, de sempre ou agora, então é importa verdade, é verdade. Eu não perco uma oportunidade sequer de aprender. Não tenha dúvida. Eu vim aqui para aprender. Nós aprendemos. Vim aqui para aprender. Na troca a gente vive sempre aprendendo. Sempre aprendendo, né? É verdade, Grego. Realmente, quando nós conversamos e você me passou assim o tema para a gente conversar, que eu te perguntei, o que nós vamos conversar? Entre o seu trabalho, que você vai falar agora, mas você me chamou a atenção, o poder do agora, que é uma coisa, e a reencarnação. Você sabe que hoje, né, você já me conhece há muito tempo, hoje eu estou mais rigoroso comigo mesmo. Eu já acreditei em muitas coisas, já tive minhas decepções. Hoje eu não acredito em mais nada, hoje eu acredito em mim. Em mim, nas minhas impressões, nas verdades que eu experiencio. Já não acredito na verdade alheia, eu respeito, foi o que nós estávamos falando com ela e eu achei sensacional, nos bastidores antes de começar o programa, nós estávamos falando uma coisa primordial que eu vou repetir ao vivo aqui. As pessoas sempre têm que respeitar as outras, a opinião das outras, a crença das outras, tudo existe respeito. Você não precisa concordar, mas você tem que respeitar. Então, eu já te conheço há muito tempo. Se você está nesse trabalho que você desenvolve há muito tempo, é porque você deve ser competente no que faz. E uma farsa, uma coisa errada não sobrevive. Ela acaba, no tempo, o tempo acaba sendo o pior juiz, né? Então me chamou a atenção quando você falou o poder do agora e a reencarnação. Vamos falar das duas coisas? Vamos falar, então, do agora. Vamos se apresenta, dá o seu boa noite primeiro, que eu já falei aqui tudo, né? E depois a gente dá início ao nosso bate-papo. Isso.
Então, boa noite, Grego. Boa noite, pessoal. Eu estou sempre atrás da telinha, olhando, assistindo, aprendendo. E hoje, assim, é uma honra estar aqui conversando com vocês, conversando com o Grego, né? Aprendendo novamente. Então, assim, nós falávamos ali nos bastidores e realmente quem desenvolve um trabalho, se não amar esse trabalho com toda a sua alma, realmente não vai funcionar, não vai sobreviver. E o que nós mais nos encantamos nesse trabalho é que existem resultados, gera resultados na vida das pessoas. Isso para mim é o que realmente importa, né, Grego? Isso, nós vamos falar sobre isso. Foi bom você falar, porque eu vou pedir no decorrer do programa, claro, sem citar a privacidade das pessoas, mas coisas reais, assim, que possam ilustrar. Nossa. Porque hoje a gente percebe que as pessoas estão cada vez mais descrentes. Descrentes por quê? Porque elas já bateram em muitas portas. Muitas portas, não bateram na porta própria, né? Senão elas teriam as respostas. Então elas estão decepcionadas. Então hoje elas querem algo que seja provado, algo tátil, né? É verdade. Então é isso que eu vou querer que você explique para nós depois. Fala um pouquinho, então, do trabalho que você desenvolve antes da gente entrar no tema aqui do poder do agora e a reencarnação. Isso. Nós, né? É muito importante que falemos no nós, né? Sim. Então, nós fazemos um trabalho de psicoterapia reencarnacionista, né? Que é isso? O nome é bonito. Exatamente. É a psicoterapia com o foco na reencarnação. Então, nós não tratamos a pessoa como se ela fosse um fruto apenas dessa existência, mas que ela é alguém, né, que vem caminhando ao longo da eternidade, como colocamos, né? Então, a cada existência, cada vez que ela volta à Terra, né, ela traz consigo as questões que ela precisa trabalhar para evoluir. Então, eu sempre digo que nós somos herdeiros de nós mesmos, que é uma ilusão pensar que, eu herdei essa raiva do meu pai, meu avô era assim muito genioso e tal. Na verdade, você veio com esse avô, com esse pai, por afinidade. Né? Apenas por afinidade, porque essa raiva, ou essa tristeza, ou esse sarcasmo, ou, enfim, você herdou de você mesmo. Então, nós viemos herdando. Por quê? Toda vez que a gente vai e volta, a gente traz o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental. E ali estão presentes as coisas que a gente precisa trabalhar em nós. Você falou agora há pouco, já o interessante, você falou, a gente vai e volta para a Terra. A gente só vai e volta para cá? Não, tem outros mundos, há muitas moradas na casa do pai. Você falou, eu só falei na Terra para simplifiquei, tá. Né? Porque na verdade há muitas moradas na casa do pai. Então isso é muito vasto, né? Então eu digo que enquanto estivermos assim trabalhando em termos de provas e testes e expiações, é por aqui que a gente vem passando. Mas daqui a pouco a gente já vai estar em outros lugares, né? Há outros lugares, sim, e maravilhosos. Antes da gente aprofundar, vamos voltar, o que foi que fez você se interessar pela área que você atua hoje? Pois é, Grego, deve ter sido algum fato... Eu gosto que as pessoas me perguntem isso, por quê? Porque assim, se você pergunta assim, você sempre gostou desse tema reencarnação? Sim, sempre fui curiosa, sempre fui uma buscadora, eu sempre estudei muito. Você não teve nenhuma influência familiar? Nada. Então deixa eu te contar uma coisa. Desde criancinha, eu tinha 4 anos quando meu irmão entrou na escola. E eu ficava alucinada por vê-lo ler e eu queria aprender a ler. Você era mais nova que ele? Eu era 4 anos mais nova. Tá. Então, eu queria ler. Então, eu aprendi a ler muito cedo. E daí, a partir do momento que eu aprendi a ler, eu queria ler tudo. Inclusive, nós éramos muito pobres, né? E, então, minha mãe não tinha condições de comprar livros. E olha, veja só, hoje tem tanta gente que tem condições de comprar livros, de ir a bibliotecas e tudo mais, né? E não fazem isso. Não fazem. Grego, vou confessar aqui para os telespectadores do teu programa. Eu era aquela fominha que eu andava na rua e se eu achava uma folhinha escrita, né, pegava e lia. Um livro despencado, eu pegava e levava para casa como um tesouro, né? E eu lia a bula de remédio, eu lia tudo que aparecia. Não foi induzida por ninguém? Não, era paixão, era, sabe, aquela necessidade intrínseca, assim, de conhecer, sabe? Aquela coisa que era minha e era única.
sabe? Por isso que digo assim que todos nós, e a psicoterapia reencarnacionista fala em personalidade congênita, as coisas que são suas, não são do seu pai, da sua mãe, são suas. Então veja bem, nós somos 5 filhos na minha família, mas a única apaixonada assim pelo conhecimento sou eu, né? Os outros 4 filhos até leem e tal, mas essa paixão assim ninguém tem. Então assim, esse trabalho né, eu sempre gostei muito dessa área espiritualista. Eu era muito curiosa. Eu sempre dizia, não era assim uma mística, eu era curiosa. Então, e eu sempre busquei assim, ó, eu li alguma coisa, daí eu ia buscar no conhecimento, onde é que estava embasado aquilo, né? Isso é bacana. Isso, então sem essa de fé cega. Não acreditar, deixa eu pesquisar para ver se é isso mesmo. Então, essa parte assim de reencarnação e depois a parte de regressão e tal, terapêutica, né? Quando falavam para mim em regressão, eu ficava muito desconfortável. Por quê? Porque a gente conhece leis cósmicas, as leis universais, o kardecismo falava da lei do esquecimento, por isso que a gente não deveria lembrar. Você começou então, a tua linha inicial foi o espiritismo, o kardecismo, vamos dizer? Exatamente, foi o que veio primeiro para mim, né? Sim. Depois eu estudei o budismo, o islamismo, fui para todas as áreas, eu fui estudando, claro, estudei a cabala também. Então, o que eu percebi, assim, quando falava em regressão, eu ficava assim, opa, se não tiver nenhum benefício olhar para o passado... Por que você tem essa ojeriza assim? Por quê? Primeiro, porque os livros que eu lia, por exemplo, o maravilhoso Brian Weiss, que é ótimo aqui, né? Mas ele incentivava o reconhecimento de pessoas. Isso feria a lei do esquecimento, né? Feria a lei do esquecimento. Isso eu não concordava, né? Então isso é bacana, porque tem gente que lê aquilo, toma como verdade para si, sem comprovar e vai embora. Isso, inclusive, que é muito importante que a gente fale sobre isso, é um risco enorme que as pessoas muitas vezes compram um CD de regressão, deitam para ouvir, para regredir sozinhos. Faça a sua programação mental sozinho. É um perigo enorme, claro que porque pode sintonizar com coisas muito que você não fortes. Está preparado para lidar. Não está preparado para lidar. E outra coisa, você vai ficar sintonizado lá, sabe? Ficar sintonizado lá. E você vai precisar de um terapeuta experiente para lhe ajudar a recordar que você saiu daquela situação. Então, assim, é muito perigoso fazer autorregressão, as pessoas me perguntam. Então, eu falava em regressão, eu ficava pé atrás. Por quê? Tem que ter um objetivo para fazer regressão. Inclusive, lá num dos livros do Chico Xavier, eu gosto de citar isso, que tem um médico, né, um psiquiatra do astral, que ele diz assim, ó, para fazer regressão, eles fazem regressão no plano astral, eles dizem assim, ó, para fazer regressão, a regressão tem que ter os 3 P's, profundo, proveito, produtivo. Se não tiver isso, não se faz regressão. Né? Claro, então, tem que ter alguma... fazer tour pelo passado. Pode ser uma coisa curiosa, quero saber o que eu fui, se eu fui jogador de futebol. Exatamente, fazer tour pelo passado sem uma necessidade, sem um objetivo prático, eu não faço, sabe? Inclusive, na faculdade, eu tinha quando eu fiz graduação, primeira graduação foi em administração de empresas. E lá tinha uma colega que dizia assim, eu preciso fazer uma regressão. Eu dizia, mas para quê nessa época? Por quê? Ela dizia, eu sempre sonho que eu estou tomando banho de pétalas de rosas vermelhas. Eu olhava para ela e disse, sim. E daí? E daí? O que vai te adiantar saber por que você está tomando banho de pétala vermelha? Sabe, agora, no caso, ela tinha uma dificuldade muito grande financeira, tinha dificuldades financeiras terríveis. Ela gastava mais do que ela tinha, do que podia. Daí, esse é um motivo para fazer regressão, sabe? Uma pessoa que gasta mais do que pode, possivelmente numa existência anterior, em que ela está sintonizada, é bom que se diga, ela pode ter sido uma pessoa que tenha posses. Mas tudo, Sirlene, todos os problemas atuais necessariamente tem alguma coisa a ver com nessa sua experiência? Assim, eu diria assim que 90% das... Nossa. Exatamente. O que se vê, Grego? Você deve falar embasado, claro. Embasado em dados que eu tenho, exatamente. O que se vê hoje? O grande problema, por isso a questão do agora, eu faço questão de a gente firmar o agora, o grande problema é que as pessoas estão adormecidas. Então, naquele processo, como o nosso querido, é um transpessoal, depois vem o nome, ele fala que da normose, no processo da normose,
né? Então tudo é normal, então são os normóticos, né? Que é a grande maioria das pessoas que estão adormecidas. Por isso que a importância do despertar para o agora. O que eu estou fazendo agora? Por exemplo, qual é a coisa mais importante do mundo para nós dois, Grego, neste momento? Agora? Aqui, É aqui? agora. Não, eu com você, eu não quero outra coisa, eu só quero existe, isso. não existe antes e não existe depois, é o Exatamente, agora. É o agora, é agora. Tudo que eu quero na minha vida está aqui agora com Isso você. aí. É tudo que é o mais importante. Então, as pessoas muitas vezes estão aqui, estão fisicamente, mas não estão de verdade. Então, isso é muito comum. Vai ver num restaurante, tá uma família, pai e a mãe e 2 filhos. Cada um com o seu smartphone ali. Exatamente, e não estão presentes. Nada, estão nada. virtualmente, como em eu digo. palestra, em missa, em qualquer lugar. Sempre. Estão sem estar. Estão sem estar. E a maioria das pessoas está assim. Eu estou dizendo 90%, mas eu estou sendo boazinha, né? E a maioria das pessoas estão assim. Então, se tornam marionetes do inconsciente. Sem sombra de dúvida. Né? Claro. Então, assim, muitas vezes aflora algo. O que eu faço com isso que aflorou? Né? Ai, esse medo, ai, esse pânico, ai, essa tristeza, ai, essa depressão. Novo, né? Exatamente, essa depressão, por exemplo, o desencarne, a morte do querido Eduardo Campos ontem. Isso aí está gerando uma comoção nacional. Muita dor, porque muitas pessoas também lembram das pessoas que partiram, das suas pessoas. Aqui a pedrinha na água, pedrinha na água, então... Nossa, sabe? Então, imagina. Então, assim, ó, a semana que vem, essa semana eu já comecei a receber, desde ontem, meu telefone já está, as pessoas ligando, de repente fiquei deprimida, pensei no meu pai, pensei no meu irmão que faleceu num acidente. Então, assim, ó, eu digo assim, alimentou o elemental, né? Exatamente, alimentou o elemental. Então, é muito comum isso, a partir de um fato. Bom, os consultórios enchem, né? Os consultórios enchem. E o que é mais assim, o que é mais gostoso, a gente poder ajudar essas pessoas a cortarem essas ligações com isso aí. Mas, fundamentalmente, além de cortar, você descobrir que você tem uma tendência... As tendências, isso que é o mais importante. Exatamente. E você assim, puxa, você tem uma tendência... Eu atendi um menino de Vitória, Espírito Santo. Opa, sim. Veio o caso que você queria. E ele tinha síndrome do pânico. Uma coisa muito comum. Muito comum, é comum, sabe? É muito comum. Então ele pegou e o pai veio trazê-lo. Ele chegou a um ponto que ele não, morando em Florianópolis, fazendo doutorado na UFSC, não. Passava em ponte, não passava em túnel. Eu conheci gente. Não ficava dentro do banco, não podia mais ficar dentro da aula da universidade, então ele começou assim, chegou a um ponto que ele só conseguia ficar dentro do apartamento, né, e daí não conseguia ficar sem ver o pai veio lá do Espírito Santo, né, para poder ajudá-lo, e levou num psiquiatra bem famoso, aí uma pessoa fantástica, e ele acabou encaminhando para nós, esse menino, e ele disse assim, foi super Opa, que bacana. Pera aí, antes de continuar, um psiquiatra encaminhou para você? Isso, exatamente. Olha, porque ele disse assim, ele foi, muito consciente. A ciência encaminhando para algo que não é ciência, vamos dizer. Exatamente. Interessante. Então ele disse assim, eu vou dar uma medicação que vai anestesiar esses sintomas, mas você precisa achar a causa, né? Foi muito bacana isso. E daí ele veio se tratar conosco, né? E o que é mais... Esse psiquiatra conhece o... Bom, conhece porque indicou, né? Isso. E daí ele veio, esse menino veio... Eu digo menino, ele é idade da minha filha, 32 anos, né? Sim. E esse menino veio e realmente ele estava sintonizado com uma situação de uma outra existência, onde ou o pai morreu ou o pai o abandonou e ele entrou num trauma tão grande... Então o fato dele ter saído de Vitória e mudado para cá, gerou aquela tendência que ele tinha... Exatamente, foi o gatilho para ele conectar com a existência do passado. Né? Deu condição para aquela tendência se manifestar. Exatamente, disparou o gatilho. E aí você trabalhou nisso? Trabalhei com ele e ele está maravilhoso. Agora ele não andava mais de avião, não andava de ônibus. E agora é uma pessoa normal, digamos assim. Normal. Quanto tempo durou esse processo, vamos dizer? De tratamento? De tratamento. 4 meses. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso, O caso mais grave que eu peguei foi de 9 meses, né? Puxa. Que daí uma moça veio assim com um caso de depressão, à beira do suicídio.
suicídio e tudo mais. Mas geralmente os casos são bem simples, no máximo 6 meses, assim, a gente ajuda essas Quando você pessoas. fala 6 meses assim, qual é a frequência, por exemplo, para se É tratar? assim, ó, nós funcionamos assim. A pessoa vem, faz uma consulta e a gente faz Sim, uma avaliação do uma caso avaliação, clínico. anamnese. Do caso clínico, isso, faz vê o caso clínico dela, né? E daí, vamos fazer uma regressão terapêutica para fazer o desligamento. E a gente faz esse desligamento, faz a regressão terapêutica, né? E aí eu dou um prazo de 2 semanas, até o próximo encontro. Então não é semanal. Vamos fazer uma parte. O que vem a ser essa regressão terapêutica? Porque a gente ouve de regressão, tem N tipo de regressões. Isso. Tem uns que dizem que é inconsciente, outros que você fica acompanhando tudo, outros que te metem medo porque diz que você pode ter sequelas. Isso. Como é que é isso? Como é que é essa terapia? Adorei que você perguntou isso. Por quê? Uma das coisas que me incomodava na regressão terapêutica, na regressão que falava, eu não falava regressão terapêutica, falava em regressão, né? E daí as pessoas diziam assim, mas a gente pode ficar sintonizado lá e tal, né? Pode ficar lá. As pessoas têm medo assim, eu posso ficar lá? Essa é a pergunta das pessoas. Então eu digo sim, é perigoso fazer regressão. Se você não fizer a regressão completa. Por exemplo, há muitos terapeutas ainda, isso está mudando, mas a forma anterior de se trabalhar, as pessoas trabalhavam assim. Elas trabalhavam para achar o trauma. Né? Então, por exemplo, vamos um exemplo simples. Tem medo de elevador? Tem medo de elevador. Tá. Claustrofobia. Isso, exato, tem medo de elevador. Daí faço uma regressão com o grego, né? E o grego vai numa existência em que caiu o elevador, ele estava dentro. Tá? E daí o terapeuta fazia assim, os que trabalham assim, dizem assim, muito bem, grego, então achamos o problema, vamos voltar para o aqui e agora. Você achou o problema, eu volto para aqui agora. Não resolveu, você só achou. Você só achou o problema, né? A causa do problema, né? E daí você morreu, o que aconteceu? Eu bati com a cabeça e morri. No nosso caso, nós vamos fazer assim, né? E aí depois, eu bati com a cabeça, eu morri. E depois? Eu estou me vendo, estou saindo do meu corpo. Eu estou flutuando. Onde é que você está indo? Eu estou indo para um lugar assim, acho que eu estou num hospital. E daí ele passa por todo um tratamento naquele hospital, que eu digo assim, e aquele tratamento é lá ou é hoje? É o atemporal. Sim. É lá e é hoje. Né? Então ele passa por um tratamento no astral, né? Vai ficando bem, muitas vezes vai conhecer o planejamento que ele fez até para essa existência, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes vai estudar. Vai estudar, outras vezes, muitas e muitas vezes reencontra pessoas dessa existência que estão desencarnadas, que já morreram. E daí ocorre o desligamento. Sabe? Quando a pessoa diz assim, eu estou muito bem, aquele negócio que eu bati na cabeça lá, que eu morri, está curado, eu estou bem, e casualmente agora não tenho mais dor de cabeça. Então, mesmo as coisas físicas que a pessoa sentia quando veio conosco, né? Inclusive isso desaparece depois de uma regressão. Nós temos visto assim, tem até hoje em dia, tem até médicos escrevendo sobre vida após a vida, essas coisas assim. Dentro dessa sua experiência, que eu não sei de quantos anos, não importa, você já tem muito tempo nisso, você já teve alguma prova que a gente possa chamar de contundente de um trabalho que você fez assim, que se você tinha alguma dúvida dessa questão, ela se dirimiu, vamos dizer, uma certeza absoluta de que tudo aquilo estava sendo realmente vivenciado de verdade, assim, vamos dizer? Sim, as próprias regressões pelas quais eu passei. Você passou também? Você participou do processo? Eu já me submeti a muitas, né? Primeiro porque eu fiz a formação. Hoje eu formo profissionais em várias cidades do estado de Santa Catarina, né? E então, assim, eu assisto e eu também passo pelo processo, muitas vezes, sabe? Então, de repente, surge uma coisinha em mim, né? Nossa, eu estou me sentindo perseguida, sabe? Opa, onde é que está isso? Né? De onde é que está surgindo? Que canto lá do passado que está vindo isso? Onde é que está isso? Onde é que está aflorando, né? Onde é que está vindo? E daí eu me submeto a uma regressão.
Um colega profissional, você está falando? Isso, exatamente, com um colega profissional. Tá. Geralmente são os alunos que eu formo. Que legal, bacana. Que Tem eu mais empatia, adoro, né? E Então, que eu adoro, e que eu confio, sabe? Claro, você não vai confiar neles. Passaram pelo processo comigo, sabe? E amam tanto quanto eu esse trabalho. Não tem como E aí dizer. você Uma prova, você, uma prova, você uma quer uma prova, prova. mas você tem consciência nessa sua ida? Você vai se Isso que você perguntou. você me faz agora, eu vou lembrar de tudo, vou acompanhar? Vai lembrar de tudo. Por quê? Nós levamos você até o nível alfa. Tá. Né? Conversando aqui, nós estamos no nível beta de consciência. Ok. Né? Nós levamos até o nível alfa, que nós chamamos que é um estado pré-hipnótico. Tá. Você sabe, sabe, não é aquele estado do devaneio, assim, né? Sim. Você entra no estado de devaneio. E daí você consegue acessar as suas informações, eu digo, abrir arquivos. Quem é que abre esse arquivo para você? Na psicoterapia reencarnacionista, Que é o seu que é o meu você caso, você faz isso. nós trabalhamos, né, com os mentores da pessoa. Sim. Então, a Igreja Católica chama de anjo da guarda. Cada um chama do que... Isso, o espírita chama de guia espiritual, Tá. o pessoal chama de amparador espiritual, enfim, né, o mentor espiritual, não importa, né? Tá. É a energia que está ali, né? Então, esse negócio é verdade mesmo? Todo mundo tem? Tem. Tem mesmo? Tem. Hein? E eles são tão lindos, maravilhosos. E nos amam tanto, Grego. Tanto, tanto, tanto. Olha aí. Ai, meu Deus, até me emociona. Não, bacana, você deve estar falando com o coração. Com coração, com consciência do que você está falando. Porque né? realmente, olha, e não desistem da gente. Eles não desistem. E olha, às vezes tem horas que a gente merecia um pontapé no traseiro. Sabe? A luz nunca desiste de você, Grego. A luz nunca desiste. Eu vejo casos, eu vou contar o caso o contundente eu vou contar. Foi o que eu te falei, né? Aqui a gente conversa e dá a volta pelo Sergipe, volta para Curitiba e vem para cá. Isso é gostoso, esse fluir que acontece nesse programa que eu amo. Nada então, veja só, muitas vezes numa regressão a pessoa sintoniza um período intervidas em que a pessoa está no escuro, né? Tá. Ou seja, muitas vezes desencarnou... Escuro é jeito de dizer, né? Exatamente. Desencarnou, muitas vezes não sabe que morreu, tá. né? Isso. E fica ali, né? Então, e a luz está ali, e o mentor está ali, e quer levá-lo, e quer ajudá-lo, e tal, e a pessoa, não, sabe? Não estou vendo nada, não estou vendo nada. E a verdade, sabe, ela está sempre ali. Você não vê muitas vezes porque você não pode ou porque você não quer, né? Tem ambas as situações. Isso, então, e muitas vezes está assim, o mentor, assim, agora tem um senhor de branco aqui que ele quer me levar, mas eu não vou com ele não, E eu estou falando isso consciente. Você totalmente consciente. Você está conversando comigo, mas eu estou vendo o que você está falando. Exatamente, você está ali no escuro, não, tem um senhor aqui, mas eu não vou com ele não. Então, a luz está sempre aí para ti, mas muitas vezes a pessoa não quer, né? Então, quando a gente quer ajudar uma pessoa e a pessoa não quer, e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio, que isso é que a luz faz com a gente, o mentor faz com a gente sempre é respeitada. Por isso que aquilo que nós falamos antes, o respeito ao outro. Sim. Né? O teu livre-arbítrio, eu não quero, não quero, exatamente. Acabou. Eu sempre falo nas minhas palestras, eu dou muita palestra por aí também, mais uma das coisas que eu faço, e palestras motivacionais. Então, eu digo assim, Deus, né, nem Deus nos cura se nós não quisermos. Porque Deus, né, em sua infinita sabedoria, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Às vezes a gente quer salvar o outro, né? E o outro não quer ser salvo. E daí a gente fica magoado, né? Deus, você quer se curar, Grego? Ok, não quer? Tudo bem, meu filho, quando chegar a sua hora, a gente falar nisso, né? Tudo tranquilo. Tem razão, a gente não tem nem o direito, inclusive. Exato, eu digo assim, muitas vezes eu tenho aquelas mães, porque eu estou sofrendo, porque meu filho não consegue... Eu digo assim, ei, o que você está se achando Deus? Você acha maior que Deus? Assim, não, eu não. Por que assim, você está se achando maior que Deus? Se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, por que você não respeita o do seu filho? Né? Tem isso. Seria sabe assim, incoerente, nossa, né? Realmente, nossa, olha o que eu estou fazendo. As pessoas reconhecem. Mas vamos àquele dado que você queria. Isso. Aquela coisa contundente. Exatamente. Vou contar um caso meu. Eu que passei. Você é a paciente? Eu a paciente. Né? Tá. Quando eu fiz a formação da psicoterapia reencarnacionista, né, eu sofria de fibromialgia. Já ouviu falar, sim, né? Claro que sim. Eu sofria de fibromialgia
5 anos. Ok. O gatilho do minha fibromialgia foi quando meu pai foi embora. Meu pai morreu. Sim. E a partir dali eu comecei a ter dores muito fortes nesta região do ombro, muito fortes, dores fortíssimas, que eu tomava uma medicação, que talvez muitas das pessoas que estão assistindo conhecem, Tilex 30, era pancada mesmo. Sim, forte. Só isso que passava dor, nas crises, só isso, né? E então inclusive, eu vi 5 anos me tratando com fisioterapia, com fisiatra, sabe, meu Deus do céu, massagens, enfim, tudo que é possível. 5 anos. E houve um desses 5 anos que eu fiz fisioterapia todos os dias. Nossa. Eu só não fiz sábado, domingo e feriado, mas todos os dias, Grego. Então, eu fazia 20 fisioterapias, assim, agora eu estou melhorando. No 22º dia, entrava de novo, tudo de novo, né? Daí, eu comecei a fazer a formação e daí na primeira aula que ia ter regressão, o professor perguntou assim, ó, quem tem alguma situação assim do passado, de uma situação um sintoma que desde criança. Daí eu disse assim, olha, alguma coisa que sente desde criança. Eu disse assim para ele assim, olha, falando para ele, eu comecei a chorar. Eu tenho uma sensação de que eu vou ser abandonada. Eu tenho medo de abandono desde que eu era criança. Desde que eu era piazinha, assim, né? A minha mãe ia se arrumar para sair. Seu pai e sua mãe eram casados? E meu pai e minha mãe eram casados. Sim, nunca pensaram em se separar. Tá, ok. E eu com medo de abandono, medo que a mãe saísse e não voltasse mais, sabe? Então ela estava se arrumando para ir ao médico e eu começava a chorar. Eu era uma coisa pequena. Tá. Só eu chorava. Meus irmãos, nem aí. E eu lá, chorona, né? Então diziam, ai, que menina mais chorona, manhosa. Então, eu era manhosa. Mas era um medo irracional, Grego. Eu não sabia explicar aquele medo. E eu cresci com esse medo, sabe? Tentando superar, livros de autoajuda, aquelas coisas todas que a gente vai buscando uma explicação. E não tem. E aquela história assim, e não adianta dizer para outra pessoa assim, olha, eu sinto isso. Se a pessoa não sente, ela não consegue avaliar isso que eu estou dizendo, né? Então, mas eu já encontrei muitos com medo de abandono, como eu tinha antes, eu encontrei. Mas cada um com seus motivos, né? Com a sua situação. Daí, então, desde pequeno eu sentia isso. Daí ele perguntou sobre quem sentia medo e tal. Eu disse assim, quem sentia alguma coisa que sentia desde criança? Você se voluntariou. Eu, né? Mas eu já levantei o dedo chorando, né? A menina abandonada já estava, né, chorando. Daí ele disse, então, deita aí na maca, vamos fazer a regressão terapêutica. Bom, deitei na maca, né? Ele começou a falar, eu tenho uma facilidade muito grande de expandir a consciência, muito grande, né? E em questão de 2, 3 minutos eu expando né? E é fácil para mim. Para algumas pessoas não é, mas para mim é bem fácil. E daí eu fiz... Parênteses... Cada um tem isso você não pode explicar, porque cada um é cada um. Exato. O que é a expansão da consciência? Quando você Sirlene, expande a consciência facilmente, o que é isso, hein? O que é essa expansão? É assim, ó. Expandir a consciência. Se fala muito disso. Exatamente. Mas você não pode mostrar, você não pode. Não existe isso. Expandir a consciência. É assim, ó. Você relaxa e expande no seguinte sentido. Você se desliga daqui? Vai se desligando, exatamente. Nós colocamos, na nossa técnica, a gente sugere que a pessoa pense como se ela fosse um balão que vai inflando, enchendo, e ficando leve, vai subindo. É isso, né? Okay. E daí, então, quando a gente faz isso, a pessoa vai entrando no alfa, no estado alfa. Porque ela não tem como, então você dá um caminho. Exatamente, então vai entrando no estado alfa. Né? E daí ela se solta do corpo. Até que ela realmente entra na expansão. Exatamente, é assim que ela expande, né? Então ela entra no estado alfa. Então você tem facilidade de entrar nesse estado. Exatamente, E daí ela começa, imediatamente a pessoa começa a visualizar alguma coisa, às vezes ela está se sintonizando no escuro, como a gente falou antes, né? Ou então ela começa a visualizar algo, ou então ela pensa em algo, ou então ela sente algo. Então, a informação, o arquivo para a pessoa vem decodificado de várias formas. Né? É, claro. Então, às vezes, tem pessoas que veem assim, eu estou vendo uma carruagem, estou vendo, né? E outra pessoa assim, eu não estou vendo, mas eu estou pensando numa carruagem assim. E daí a imagem começa a se formar.
Às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tô vendo, mas eu sinto, ó, o sinestésico, eu sinto como se eu estivesse dentro de uma carruagem. Cada um na sua forma, cada um né? da Isso sua é muito forma. individual, né? Isso, e eu acho uma coisa tão linda, assim, o mentor da pessoa, às vezes ele dá links para as pessoas, né? Então eu tive um caso que a pessoa diz assim, ó, Importante é não induzir, né? Exatamente. Na nossa forma de trabalhar, nós jamais conduzimos e induzimos nada. Não, jamais, né? Porque senão não é fidedigno. Claro. Não foi isso que indutório ali. Exatamente, está induzindo a pessoa. Agora nós vamos subir uma escada. Isso é uma forma de induzir. Claro. Vamos subir uma escada branca, você vai para não sei. Não, você não vai para nada. Você expande a consciência e você vai abrir o arquivo que você precisa recordar. Né? Para quê? Para viver melhor o seu agora. Claro. Né? Claro. Então daí, nós viemos, né? Então assim, ó. Então eu tinha facilidade de expandir a consciência, expandi rapidamente e daí fui para uma existência onde nós morávamos, tipo as tribos, assim, sabe? Tipo tribos. E nesse lugar, a nossa família foi atacada, né? Por aquelas tribos meio selvagens, meio bárbaras. As tribos bárbaras. Houve uma tribo bárbara que nos atacou e matou toda a minha família. Né? Matou toda a minha família. E eu me senti só. Você presenciou tudo isso? Presenciei e eles achavam que eu estava morta. Quando você presencia, né, uma coisa dessa, isso aí no seu estado de consciência expandida, como é que é? É como se eu estivesse aqui, que nem eu estou aqui agora sentado na cadeira e estou vendo eu aparecer lá na cena, é isso mais ou menos? Ou como é que é? Aí, exatamente, assim, ó, não, depende. Depende do que você precisa. E assim, o seu mentor, ele conhece. Então, se ele acha que você está pronto para vivenciar isso, você vai vivenciar. Eu, no caso, vivenciei, né? Sim. Eu vivenciei. Algumas pessoas mais sensíveis, o mentor coloca como se fosse uma tela, como se fosse uma terceira pessoa. Até aqui você pode... Exatamente. Então, assim, ó, você vai assistir, né? Então, isso que é bonito, sabe, Grego? Então, assim, se eu vou induzir você, eu não sei até que ponto você está preparado. Mas o seu mentor, ele lhe conhece como a palma da mão. Então, ele sabe o que você está preparado para ver, né? E o que você precisa ver, né? E como é que você reagiu com isso aí que você viu? Eu fiquei... durante eu vivenciei fortemente, eu chorei, minha família toda morta, e eles achavam que eu estava morta, os invasores, então eles não me mataram, eu consegui reagir. Você conseguiu, essa família que você viu, você conseguiu associar com a sua família de hoje ou não? Não tinha importância, eu acho. Não tinha importância, acho que não tinha importância. É uma pergunta interessante. Eu acho que não tinha importância, né? Porque eu não me liguei nesse fato, nesse momento. Mas o que eu percebi? Eles achavam que eu tinha a tristeza do abandono, né? Quando a minha família morreu, assim, estou sozinha, né? Eles morreram todos. O que eu fiz? Eu me juntei, eu me recuperei, né? Eu busquei uma outra tribo, que era amiga nossa, da nossa, e eles me curaram e tudo mais. Te acolheram, né? Isso eu tinha 17 anos nessa época. Sim. E me acolheram, me ajudaram a me recuperar e tudo, e eu fui brigar depois. Né? Juntei a eles e nós fomos à forra, Sim. né? Nós fomos atacar os outros, os que tinham nos atacado. E a partir disso você... E daí lá, quando eles nos atacaram, né? Quando fomos atacá-los, eu morri. Eu morri com uma lança... transpassada aí. Daqui até aqui. Sim. Então, veja só. Olha as ligações, né? Olha a minha fibromialgia, né? A minha dor. Né? Então, assim, quando é que a minha dor começou agora? Quando meu pai, nessa existência, quando meu pai morreu. Né? O que aconteceu lá? Eu morri. Logo em seguida, que a minha família morreu. Sim. Então, meu pai morreu nessa existência assim, meu pai me abandonou. Meu pai me abandonou, eu sintonizo com uma vida em que eu morri assim. Quer dizer, ninguém te falou nada disso, você viu isso tudo? Eu vi. Você viu isso tudo? Eu vi. Daí depois que eu morri com a lança aqui, né, eu fui levada eu simplesmente saí do corpo assim, tipo um fantasminha legal, sei, né? Sei. E fui pro astral, daí eu fui curada e tal. Resultado, acabou a regressão, né? 80% da minha dor desapareceu.
fibromialgia sendo tratada há 5 anos. Puxa vida. No outro dia, os outros 20%. Acabou, e até hoje você não tem mais nada? Não tenho nada, não tenho mais nada, não tenho mais nada, nada. Então, assim, ó, é possível, realmente, é possível. Há ligações, inclusive, assim, ó, às vezes marcas, as pessoas trazem marcas, por exemplo, minha filha mesmo. Minha filha, ela tinha uma marca aqui, uma mancha de nascença aqui na barriga. Ela nasceu com aquilo. Inclusive, na adolescência, ela era complexada por causa daquilo, né? E daí, mas nunca se falou sobre isso. Na primeira regressão que nós fizemos dela, né, ela apareceu que ela foi morta por um marido ciumento, ela foi morta com um tiro aqui. Puxa, que interessante. Foi morta com um tiro, então ela manteve aquela mancha. Agora, por que as pessoas mantêm isso, né? Puxou daqui. Isso, de repente porque, exatamente, o corpo é outro. Exatamente, o corpo é outro, mas assim, ó, o perispírito que a gente chama, né, ele traz essas marcas. Por que ele traz essas marcas? Muitas vezes como um dispositivo ativado para quê? Para que você, quando estiver agindo de determinada forma, sabe, esse dispositivo vai ser ativado, ele está adormecido, vai ser ativado para quê? Para que você sinta determinadas coisas, para que você veja essas coisas, para que possa curar. Quero te fazer uma pergunta agora aqui. Vocês vê como o tempo voa? Olha ali, ó. Olha ali, ó. Não! Não, né? Então você vai voltar outras vezes aqui. Que delícia! Escuta. Vamos falar de regressão aqui, depois nós vamos entrar no aqui agora. No aqui agora, nós vamos falar, e depois você vai ter que vir outras vezes. Tá bom. Nessas regressões que você está falando, aqui a gente falou nesses 9 anos de vida inteligente, nós falamos muito em antropogênese, em cosmogênese, uma série de coisas, e nós falamos desde o início do homem aqui. Todas essas coisas que você acabou de citar, você citou uma vida que não interessa que ano foi, não vem ao caso, interessa você resolver o problema, mas quando eu fazia um trabalho, muitos anos atrás, que nós paramos de fazer esse trabalho porque a gente já não tinha mais domínio sobre aquilo, começaram a aparecer coisas que a gente não dominava, então vamos parar, mas era um trabalho maravilhoso, e naquele trabalho a gente acessava Atlântida e Lemúria, o que todo mundo fala que é brincadeira, que é ilusão, que é paranoia, tudo isso aqui, aparece para você nas coisas de lá de trás ali, é isso que eu queria saber. Grego, claro, é mesmo? grego. E foi muito interessante, eu tive uma experiência, me emociona você perguntar isso, porque me remete a uma experiência que eu passei. Vamos lá. Eu tive uma experiência, né, que foi muito interessante. Teve uma situação que uma pessoa começou a querer me prejudicar no meu trabalho e tal, assim, eu não tenho nada com relação a essa pessoa, né, apenas eu sei que um colega nosso, né, que casualmente é casado com ela, ele admira muito o meu trabalho, ele sempre elogiou muito o meu trabalho, e essa moça não gosta que ele elogie o trabalho de outras mulheres, né, enfim, isso acontece, sabe como é que é, né? Claro. Então essa pessoa começou a querer tentar me prejudicar e tal, e eu disse, nossa, o que está acontecendo, né? Daí eu pedi para os meus mentores, me mostrem, né? Daí, casualmente, participei de uma regressão, né? Me submeti a uma regressão. Isso, tá. E para minha alegria, né? Casualmente, responder essa tua questão, eu me dei conta. Eu achei muito interessante porque eu não estava entendendo nada. Claro. De repente, estava passando estava num lugar bem amplo, bem bonito, assim, sabe? E de repente eu me vi uma luz amarelada que veio e parou do lado de uma luz branca, né? Fosse um mestre, né? Daqueles de Atlântida, né? E eu do lado dele, assim, mas impossível, não era essa luz aí, sabe? Nossa, eu sei das minhas limitações, né? E daí nós conversando sobre os ensinamentos que teriam que ser dados para aqueles que vieram de capela, olha só. Eu não dominava esse conhecimento, né? E daí foi muito interessante que eu era uma das pessoas que educavam os ex-capelinos, né? Sim. E casualmente, essa moça que hoje queria me combater, né? Era uma ex-capelina também que não gostava da minha atuação, porque
sabe? Tinha ciúmes, inveja, Sei lá, Isso. o que ela sente exatamente hoje, sentia hoje. Exatamente. A tendência se manifestou para os dias atuais. Exatamente, ela manteve isso, sabe? Então, por isso que a gente diz que é bom a gente conhecer aquilo que a gente precisa mudar, para a gente mudar. Porque a gente evolui muito pouco, milimetricamente de uma existência para outra, né? Quando tu conhece, sabe o que tu precisa fazer melhor? Sabe, é só fazer. Sem dúvida. Então, daí assim, ó, daí nessa existência lá de Atlântida, era muito lindo. Realmente nós estudávamos, nós dávamos aula, nós interagíamos com os alunos, assim, né? Era uma coisa belíssima esse trabalho. E o lugar era, assim, fantástico. Eu nunca tinha visto uma coisa bonita daquilo, né? E daí essa moça lá, ela me apunhalou pelas costas. Puxa vida, hein? Pelas costas, né? E foi interessante que eu a reconheci com o mesmo, né, formato então, de quer dizer, então, assim, Atlântida existiu sim, Lemúria existiu sim. Sim, então estão aparecendo as regressões. As regressões, elas são atemporais, elas vão buscar onde ela estiver no tempo. Exatamente, onde tiver algo que você precisa ver para curar, vai ser buscado. E às vezes em outras dimensões, né? Que interessante, vezes, assim, isso, mas nós vamos ter que aprofundar outro dia. Isso me lembra, nós ainda temos um tempinho, isso me lembra uma vez, nesse trabalho que eu falei que nós interrompemos, tinha uma senhora, que eu me lembro bem, ela tinha que nem você tinha com o seu pai ali e tal, de criança, ela tinha com as filhas. E ela ficava desesperada quando as filhas saíam, ela queria ter as filhas por perto, não sei o que lá e tal. E ela não entendia isso, porque já procurou um monte de coisas e ela fez o trabalho conosco. Nós ancoramos, eu vou falar na linguagem daquele tempo, daquilo que a gente trabalhava, talvez não importa. Nós íamos ancorando as energias para ver onde é que estavam, onde estavam os problemas. E numa desses ancoramentos, apareceu, segundo o trabalho, ela tinha apunhalado uma filha dela hoje numa vida passada. Não era nosso negócio. Mas a partir do momento que ela olhou aquilo, teve consciência daquilo, a partir daquele dia ela nunca mais, não teve mais problema nenhum. Então realmente nós tivemos N provas disso, de que, sei lá, vamos lá, é fruto da cabeça dela, fruto da visão dela, não sei o quê, o negócio é bom, se resolve. Eu quero falar agora um pouquinho sobre o trabalho que você vai fazer. Você vai ter que voltar, porque a coisa é profunda. Tem muitas coisas que a gente precisa perguntar, precisa associar com outras questões, né? Que nem aquela pergunta, nós falamos, por quê? Que se eu levei uma facada, por que todo mundo morreu de uma forma? Tem gente que morreu na guerra. Se fosse assim, todo mundo voltaria aqui com ou deformado, ou sem bochecha, ou onde foi furado. Então, por que alguns vêm, outros não vêm? Então, tem assunto para dar e para vender. Eu quero saber aqui, você está agora indo fazer um curso. Você é formadora, você forma terapeutas... Psicoterapeutas reencarnacionistas. Você ensina as pessoas... A fazer o que eu faço. A fazer o que você faz. E, quer dizer, não preciso ter dom nenhum, ninguém precisa ter dom nenhum. Nenhum. Nada? Não. Você aprende a fazer e você pratica também, né? E você se cura durante todo o processo. São 12 meses que você se trabalha. Um faz no outro, se trabalha. Isso, como é que se você tem que aprender, você tem que estar bom primeiro, né? Você tem que se trabalhar. Exatamente. Para ajudar o outro, você tem que ter passado pelo processo, né? Então, é um descascamento, né, Grego? Maravilhoso, assim, que a pessoa vai se descascando durante um ano inteiro e se melhora seu ambiente familiar. É impressionante os relatos dos alunos, dos familiares. Não, com certeza. Eu sempre peço que a família vá na formatura e que a família dê seu depoimento sobre como é que está agora, depois de um ano. E as pessoas me dão relatos assim, encantadas, que como a família se transformou depois que a pessoa fez o curso. Agora, por exemplo, você está falando de curso, não tem nenhum, tem um que está ocorrendo, então não dá para ninguém entrar agora. Esse semanal. Isso, nós começamos agora mensal, no segundo sábado de cada mês, que ainda pode entrar. A nossa próxima aula é no segundo sábado de setembro. Você tem algum endereço onde as pessoas possam acessar? Pode pode acessar sim, pode mandar um e-mail para o meu e-mail, né, sirlenefloripa@yahoo.com.br. Isso é fácil, não temos os caracteres aí hoje, mas Sirlene Floripa, tudo junto, Sirlene com S, Sirlene com E, sirlenefloripa@yahoo.com.br.
Isso. E no meu site também, sirlenealves.com.br. Olha, sirlenealves.com.br. Puxa vida, mais fácil do que isso. Ali tem sobre os cursos, né? Isso. E eu, você está indo dar... Você tá, isso aqui. Dá para ver aí, Fernando? Isso aqui é o que você está divulgando agora ou não? Isso, e estou divulgando também o curso. Dá para ver aqui ou não? Dá sim, ó. Então, assim, aqui, ó. Isso aqui está no site dela. Florianópolis ainda dá para entrar. Próxima aula no segundo sábado de setembro. E você tem em outros lugares também, isso, né? Estou começando nesse domingo um curso em Videira. Videira, no oeste de Santa Catarina. E no dia 30 agora de agosto, estou começando em Criciúma. Criciúma, aqui no sul do estado também. Um lugar maravilhoso, no Oikos, lar de encontros, maravilhoso um lugar lá. E então, assim, estou esperando as inscrições e para essa caminhada gostosa, porque o que eu aprendo, sabe, o que eu aprendo nesses cursos é fantástico. Eu acho bacana, tanto é que você veio aqui hoje, gentilmente você aceitou o convite, eu acho que é um assunto bom, tudo que ajuda a pessoa, tudo que faz com que a pessoa possa se melhorar ou possa minimizar a sua dor, quem somos nós, né, para acharmos alguma coisa, né, como você diz. Isso aí eu li uma vez e um ser, uma entidade, sei lá se era ou se não era, não vem ao caso. Ele disse que eu não tinha o direito nenhum de ajudar alguém que não me pedisse ajuda. É verdade. Então achei bacana, tinha sentido aquilo lá, que eu estaria como é que se diz, me intrometendo no processo dele. Mas tudo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, ou então para você fazer entender, porque a partir do momento que eu entendo o que me aconteceu, como foi o seu caso ali, você não só curou sua dor física, como você curou outras dores, você teve um entendimento grande, isso, né? E eu tinha tendência a me magoar, sabe, a interpretar as coisas de outra forma. Imagina, minha família morreu, ela não me abandonou, então eu interpretava, lembra, o fato é o fato. Sim. O resto, a dor toda vem da interpretação que nós damos daquele fato. Né? Então o fato é um só, o resto é tudo interpretação. Eu posso fazer o seu curso, por exemplo, para tirar proveito próprio? É muito mal, a palavra está mal encaixada aqui, não é proveito próprio. Eu posso fazer, para mim, eu quero isso, eu quero aprender, porque eu vou aprender técnicas que eu posso tentar buscar. A minha... Pode. A pessoa pode fazer isso também. Muitas pessoas fazem isso, né? Inclusive, assim, às vezes até médicos. Eu tenho médicos, psicólogos. Claro, pessoal da mente aberta, né? Isso, estão fazendo curso. E daí muitas vezes eles dizem assim, eu não vou trabalhar com isso, né? Mas eu quero fazer para mim, né? Quero saber. Ok, beleza, né? E mesmo que tem pessoas também que dizem, olha, eu sou uma pessoa, eu sou terapeuta floral, ou então eu não sou nada, eu quero fazer para minha reforma. Pode fazer. Ótimo. Isso, então a pessoa vai fazer o curso, e só que o que é uma coisa interessante, Grego, porque lá pelo 6º módulo, né, são 12 módulos, a pessoa diz para mim assim, sabe, está sendo tão bom para mim, isso que importa, que eu né? quero levar isso para outras pessoas, né? Eu vou trabalhar com isso, né? Então isso é muito gostoso. Então, eu tinha inclusive lá no Rio Grande do Sul, uma moça que ela era dona de uma transportadora. Sim. Então ela não preenchia requisito nenhum da área da saúde e tal. Claro. Ela foi lá fazer para o próprio proveito. Na metade do curso, ela vendeu a transportadora, olha só, já estava fazendo curso de florais, ela virou terapeuta. A partir do nosso curso, ela virou terapeuta para poder ajudar outras pessoas. Então, você sempre pode mudar o rumo da sua vida, né? Por isso que eu digo, Grego, assim, você jamais vai dirigir seu carro olhando pelo espelho retrovisor o tempo todo. Não tem condição. Por isso que não se faz regressão o tempo todo. Você faz a regressão, ou então dá uma espiadinha no retrovisor e diz, opa, o que eu preciso pegar disso que eu vi, né? E para trazer para o hoje, né? Então, assim, qual é a minha tendência? É essa. Então, se eu tenho tendência a me magoar, eu tenho que ficar, o tal de orar e vigiar, tem que estar alerta, né? Vier essa tendência a me magoar, opa, cai fora, né? Não vou te alimentar, como diz o Jorge, né? Isso, o Jorge. Não vou te alimentar, não vou alimentar esse elemental, né? E eu vou te perguntar, quando alguém vai te visitar, temos 2 minutinhos ainda, muitas vezes você, como é que se diz? Eu vou lá e você vê que eu não preciso nenhuma terapia de regressão, por exemplo. Você diz isso para mim? Digo. Você diz, Grego, o teu problema não é isso aqui, você procura fazer isso aqui primeiro, vamos deixar fluir isso aqui. Exato, vamos conversar. Nem sempre é isso, né? Exatamente, então assim, sabe, eu digo assim que 90% dos casos né? Mas tem casos que não são. Né? Então, assim, a pessoa precisa se conhecer bem.
Então, muitas vezes a pessoa não quer se conhecer bem. Então, daí a gente vai fazer a terapia, né? Vamos fazer as conversas, consultas psicoterápicas, como uma Tem outra psicoterapia coisa, normal. a gama então é... Ela Exatamente. tem outras coisas. Então, nós vamos fazer psicoterapia, né? Com o foco na reencarnação. Você diz, por que você acha que você nasceu, Grego? Está fazendo o que aqui? Ah, pois é. Geralmente as pessoas acham que veio para ajudar muitas pessoas, para se ajudar, para crescer. Isso as pessoas acham que não. Mas ela vem em primeiro. A tua missão é contigo. Sem dúvida. Então, sem dúvida. E isso eu deixo claro no consultório. A tua missão é contigo. Não é com o teu filho, não é com o teu pai, não é, sabe? Eles fazem parte do teu processo. Mas a tua missão precípua é contigo. Diz que tem uma, em cima da hora, mas dá tempo de contar ainda. Diz Vamos que lá. teve, nessa área de espiritual aqui tudo, diz que alguém chegou do outro lado, né? E, puxa vida, por que eu estou aqui nesse lugar? Serve como uma historinha. Por que eu estou aqui nesse lugar, não sei o quê, eu sempre fui bom, eu sempre dei isso, dei minha vida para os outros, tudo isso aqui, ajudei fulano, ajudei Beltrano, tudo isso aqui, tal. Bacana, você fez tudo isso, mas e o que você fez por você? Não fez nada, é por isso que você está aqui. Pois é, daí então, ele diz assim, se eu soubesse. Exatamente, então, era para a gente conversar um monte de coisa, mas tudo bem, o tempo, esse deus grego, o Cronos, ele é cruel, né? Mas você vai voltar, porque tanto é que era para a gente falar sobre também, entre outras coisas, hoje, sobre reforma íntima. Mas eu quero falar com a Sirlene um dia sobre reforma íntima, mas não sob o aspecto doutrinário de nenhuma coisa. Eu quero falar sobre reforma, porque a reforma íntima está muito ligada a espiritismo. Eu não tenho nada contra, nem nada, catolicismo, nada, mas eu quero desvincular. Você fala de alguém e você desagrada uma outra. Então nós queremos falar de uma forma holística. O que é essa reforma? O que eu tenho que fazer? É isso que nós vamos conversar aliado com a experiência que você tem com as pessoas. Que você muito provavelmente deve ter dito, você precisa mudar nesse aspecto. Sim, a pessoa mudou nesse aspecto, resolveu a vida dela. Exato. Então o que é isso? É uma reforma interior. Certo? Isso que nós vamos conversar numa próxima oportunidade e outras, né? Nós temos muita coisa aqui, né? É verdade. E tem assim, Grego, só para finalizar, por exemplo, se a pessoa chega para mim e diz assim, eu sou uma pessoa que não consigo dizer não. Tá aí, sabe? Tá aí a maior parte dos problemas das pessoas. Vai ter que aprender, né? É isso. Sabe? A maior parte das mães, das pessoas. Por quê? Porque ela quer agradar os outros não a si mesma. Quantas pessoas você conhece que não sabem dizer não, né? 99%. Aí é que tá. Ô, Sirlene, foi um prazer receber você aqui. Obrigada, Grego. Eu amei. O bom é que fica sempre aquele gostinho do quero mais, é o mais gostoso. Eu também quero mais. Então nós vamos ter mais oportunamente, logo nós vamos, mês que vem, no outubro aqui. Use-me e abuse-me. Eu venho. É bacana. Tudo que é bom para o próximo é aqui no Vida Inteligente. Então, sucesso aí no seu curso que você vai dar em Videira. Criciúma também, e aqui em Floripa. Em Floripa também. Então, em breve nós vamos estar aqui, tá? Beleza, brigadão, Grego. Eu que agradeço. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.